Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com todos nós. Nesta noite quero meditar o Evangelho do dia, o Evangelho de São Mateus, de capítulo 15, de versículos do 21 ao 28. A fé manifestada por uma pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram, com insistência: Despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhes: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feita como desejas. Na mesma hora, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha! Observamos a grande fé de uma mulher pagã. Esta mulher cananeia, Jesus estava passando na região de Tiro e Sidônia, já fugindo da perseguição de Herodes, dos judeus que o perseguia, e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares, na Judéia, na Galiléia e nos arredores, nesse território pagão. Então essa mulher, ao ver Jesus e seus apóstolos, ela começa a gritar com insistência: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus não dá ouvido no momento. E seus apóstolos vêm pedir com insistência: Senhor, despede-a. Para que Jesus despedisse aquela mulher, pois ela vem nos atormentando com seus gritos. E a mulher não desiste. Veja a perseverança e a fé e a confiança dessa mulher pagã em Jesus Cristo. E Jesus diz: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que a promessa messiânica da salvação era primeiramente para as ovelhas perdidas, para os judeus. Quando Jesus manda de 2 a 2, os 72 discípulos, ele fala para não entrar no território pagão. Ele fosse pregar e evangelizar primeiro as ovelhas da casa de Israel. E aqui Jesus não faz diferente. Jesus fala: primeiramente eu devo ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher não desiste. Veja a perseverança. Nós observamos no dia de hoje muitos cristãos que se comportam como pagão. É cristão só de nome, mas não vive a cristandade, não vive a realidade. Precisamos ser perseverantes como essa mulher. Aqui no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, na verdade no capítulo 11, de versículo 12 e 13, diz assim: Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam.
Quem são esses violentos? Violentos na oração, na perseverança. Nós cristãos precisamos ter fé, primeiramente, viver uma vida de oração, ser perseverante na perseguição, persistente, ter humildade e confiante. Temos que ter essa confiança em Deus. Primeiramente a fé, segundo a oração, terceira a confiança, a quarta a perseverança e a quinta a humildade para ser um bom cristão. Como essa mulher pagã que professou essa fé. Ela não conhecia a fé dos judeus, mas ao ouvir falar da forma de Jesus, ela não desiste. Ela persegue Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, a minha filha está atormentada por um demônio. E quantas vezes nós cristãos somos atormentados pelo demônio? O demônio das drogas, o demônio do alcoolismo, o demônio da prostituição, da devassidão, da vaidade, da mentira, do ódio, da discórdia, da confusão, da divisão. E muitas vezes não percebemos. E muitos cristãos se comportando como pagão. E aí a gente vê muitos pagãos dando testemunho como um bom cristão. Como está lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E essa mulher não conhecia Jesus, ouviu falar de Jesus, mas acreditava que Jesus podia libertar a sua filha da escravidão, do demônio que o atormentava com frequência. E ela não desiste. Jesus fala: não é permitido dar o pão aos cachorrinhos, aos pão que deveria ser dado aos filhos. E a mulher professa mais uma vez sua fé. Prostra-se diante de Jesus. Então ela cai prostrada diante de Jesus e fala: mas esses cachorrinhos também comem as migalhas que cai da mesa dos seus donos. E Jesus fala: mulher. Jesus já muda o modo de falar. E nós lembramos, quando a gente fala de mulher, lembramos de capítulo 3 do livro do Gênesis. Lembramos João capítulo 2, a boda de Caná. Lembramos Apocalipse capítulo 12. Jesus fala: mulher, grande é a tua fé, seja-te feita como deseja. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. O demônio se afastou. Pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Precisamos ter essa fé como essa cananeia. Não desistir da salvação. Viver uma vida de oração. Ser perseverante. Não desistir. Viver uma vida de santidade. Precisamos ver o Cristo que está no outro irmão. Precisamos ver cada um dos nossos irmãos cristãos com os olhos de Cristo. Precisamos amar o Cristo que está nele. Só assim somos cristãos de verdade. Buscamos primeiramente a santidade. Nós cristãos somos chamados a deixar rastro de céu por onde passamos. Amar o Cristo que está nos nossos irmãos. Ser perseverante na oração, como essa mulher pagã. Uma mulher que vivia no paganismo, mas acreditou que Jesus Cristo podia o salvar e o curar. E o demônio foi expulso pela perseverança dessa mulher. Não desistiu até o fim. Uma mãe guerreira que foi em busca da salvação, da cura física e da cura da alma. Com certeza essa mulher se converteu. E para nós, cristão católico, que sejamos cristão verdadeiro, autêntico, perseverante, no amor, na palavra de Deus, na meditação da palavra, na oração. O cristão que não ora, ele não tem intimidade com Cristo. Precisamos ter comunhão com a palavra de Deus, comungar o pão da palavra, comungar o pão da Eucaristia, ter fé, vida de oração, confiança, perseverança, humildade, para que nós possamos crescer na fé
cada vez mais e sermos cristãos autênticos, deixar rastro de céu por onde passamos. Para isso precisamos da oração. Amar o Cristo que está no outro irmão. Só assim nós podemos amar. E hoje, um dia especial, um dia dedicado ao sacerdote. Um grande homem de Deus. Jesus nos deixou. O sacerdote é dom de Deus. O sacramento da ordem, que é para o presbítero, o episcopal e o diaconal. Ame seu padre, ame seu pároco. Ore por ele. Se você não gosta dele, ore por ele, primeiro pela sua conversão. E muitas vezes você está enxergando o circo no olho do seu pároco e está esquecendo a trave no seu olho. Se seu padre não lhe agrada, ore por ele. Ele foi ordenado padre não para agradar a você, antes para agradar a Deus. Ele renunciou ao matrimônio, ele renunciou à bebida, ele renunciou à festa mundana, às coisas do mundo, para servir a Deus. Então, primeiramente, ele é sacerdote eternamente para servir a Deus, não aos homens. Ele é sacerdote por amor a Deus. Então, quero parabenizar todos os sacerdotes, homens de Deus, que traz para nós Jesus Cristo na Eucaristia, que ministra o sacramento da penitência, da unção dos enfermos, do matrimônio, do batismo. Então, a Igreja Católica vive da Eucaristia. Sem Eucaristia não existe Igreja Católica. E para que aconteça a Eucaristia, precisamos do sacerdote. Jesus quis assim. Sem sacerdote não existe Eucaristia. Não existe sacramento da penitência. Não existe confirmação, não existe batismo. Então precisamos do sacerdote, amamos o nosso sacerdote. E hoje, o dia do grande santo, São João Maria Vianney, que era considerado um homem sem estudo, um homem, na sua época, chamava ele de burro, que não tinha estudo, teve muita dificuldade até no seminário, né? Ele não era aprovado pelos professores e pelo seu bispo teve essa graça de ordenar padre São João Maria Vianney e manjou ele para os confins da França. E lá o homem começou a fama de santidade. Rezou a primeira missa, ninguém participou. E uma vida de oração, joelho no chão, perseverança e amor a Cristo, e começou a aparecer os milagres. E hoje é considerado pela igreja um grande santo e o patrono do sacerdote. São João Maria Vianney, interceda por nós, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Nós leigos e os ordenados, padre, bispo, diácono. Precisamos ter essa fé, como teve o Curadassi. Precisamos viver uma vida de oração em comunhão com Cristo. Precisamos estar em estado de graça sempre, todos os dias. Precisamos professar uma fé autêntica como essa mulher pagã, essa mulher cananeia, que não teve dificuldade em professar sua fé, em persistir. Foi perseverante e conseguiu a graça. Não desistiu da salvação para sua filha. Assim devemos ser nós. O nosso lugar é o céu. E é lá que nós iremos morar se buscamos essa verdade. Que Nossa Mãe Maria Santíssima interceda por nós, para cada um que vai ouvir essa pregação. Que o Senhor Jesus nos proteja, nos guarde e nos abençoe. Estável estou e permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.